ser usado por Ti, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor já ministrou, o Senhor já falou com ela, Pai, aquilo que o Senhor quer que ela venha transmitir, Senhor, para a Tua igreja, Pai. Então use ela com graça, poder, Senhor, porque é isso que a Tua igreja precisa e necessita, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Mais forte. Amém? Não tem ninguém dormindo, não, né? Pode ninguém dormir agora na hora da palavra, hein? Senta-se, fique à vontade. Você está na casa do Pai. Amém? Amém, e assim seja. Assim seja. Bom, nosso quarta noite de clamor, né? Quarta noite de clamor. E eu tô feliz, porque as mesmas carinhas que eu vi lá no primeiro dia, eu tô vendo aqui hoje. E é importante que a gente seja consistente, constante na obra do Senhor. Nós precisamos ter essa fé de constância, de estar fazendo, independente se os resultados estão chegando ou não. É fazer todos os dias. E nós vamos falar de um ano de conquistas. Eu gosto muito de Josué. Gosto muito de Josué, um livro que me desperta. E para que nós possamos viver conquistas, eu coloquei um tema nessa mensagem, nessa noite, que é: conquistas exigem decisão. Conquista exige decisão. Você tem fé para conquistar? Eu não tenho nenhuma dúvida de que você tem fé para conquistar. Agora, a conquista, ela vai exigir uma decisão, um posicionamento nosso, para que nós venhamos usufruir das recompensas que o céu tem para nós. E esse ano, Josué, ano de conquistas, nós precisamos olhar para esse homem. Nós precisamos olhar para Josué. Nós precisamos olhar para trás na história dele para entender como aplicar tudo aquilo que ele viveu nas nossas vidas. A Bíblia foi escrita para que nós pudéssemos nos espelhar nesses homens e mulheres de Deus, que tiveram lutas, dificuldades, teve dia que quis vir, teve dia que não quis vir. Nós não podemos, a Bíblia não nos relata isso, mas a gente vai ver em alguns momentos, e principalmente no capítulo 1 de Josué, que Deus precisou dar uma injeção de ânimo nele. Então ele vinha realmente desmotivado com a perda do seu líder. A pessoa de Josué no capítulo 1 é um Josué que estava olhando para o passado. Será que você nunca olhou para o passado e não conseguiu avançar? Era um Josué olhando para trás. Não era um Josué olhando para frente, para essas conquistas. Era um Josué com medo. Era um Josué covarde. Ele estava com medo. Ele estava com medo do que ele ia enfrentar. Ele estava com medo do que o povo ia pensar. Você nunca ficou com medo do que o povo vai pensar de você? Alguma situação não te paralisou? Josué estava paralisado no capítulo 1. Mas nós vamos acompanhando as conquistas de Josué e nós vamos ver Deus crescendo em Josué. Nós vamos ver espírito de excelência a cada capítulo crescendo em Josué. Ou seja, nós não estamos prontos. Nós nunca vamos estar prontos e plenos para viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Essa noite me chamou a atenção e eu quero trazer isso à memória, porque quando eu fazia o trabalho de rua, era semanal. Toda semana eram as mesmas carinhas, sempre as mesmas carinhas. Era sempre as mesmas pessoas que eu e a minha sogra, nós íamos lá distribuir a marmita, orar. Era um tempo de comunhão, um tempo de alimento. E era sempre as mesmas carinhas. E a gente ia vendo que isso não ia mudando. A gente não via nenhuma evolução. Alguns sim, alguns tomaram decisões, saíram das ruas, mas a grande maioria não. No entanto, eu conheço muita gente que passa aqui na frente da nossa igreja, desde aquela época.
E o que me faz refletir é que se ele não muda, eu mudei. Se ele não se liberta, Deus está trabalhando em mim. É exatamente isso que Deus faz. Porque à medida que eu ia levando aquela comida para aquelas pessoas, Deus estava forjando algo em mim. E a mesma coisa quando entra alguém aqui. Deus, às vezes, aquela pessoa ela vai ser um instrumento para Deus treinar você. É para Deus te treinar. E eu fui crescendo com estas pessoas na rua. Eu fui crescendo a minha fé. Eu fui aprendendo com eles. Então eu vi que Deus foi me forjando para estar aqui essa noite. E nós vamos ver essa forja sendo feita na vida de Josué. E na tua vida também. Porque você não é o mesmo de 10 anos atrás. Você foi exposto a experiências e dolorosas para ser quem você é hoje. E a minha função aqui nessa noite é trazer uma palavra rema para a tua vida, mas entendendo que parte da conquista Deus faz. Mas tem a minha parte na conquista. Porque a minha parte na conquista não é só tomar posse. Vai exigir de mim um comportamento. Vai exigir de mim uma posição diante de Deus. Vai exigir de mim uma posição diante do meu problema. Vai exigir de mim um posicionamento diante das situações que vão se levantar nesse tempo de conquista. Mas eu não vou ler o capítulo 1 de Josué. Eu vou ler praticamente quase lá ao final do livro de Josué. Eu vou ler o capítulo 24, a partir do versículo 14. No título da minha mensagem fala: Josué recorda tudo o que Deus fez. Eu vou passar a ler porque é bem extenso o que eu quero ler nessa noite. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje quem quer servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus. Ele é que nos fez subir, a nós, a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. E os que têm feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nos serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus santo é Deus zeloso, que não perdoará vossa transgressão, nem vossos pecados, se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos. Então ele se tornará a vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai os vossos corações ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz.
Assim, naquele dia, fez Josué uma aliança com o povo, lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. E tomou uma grande pedra, e ergueu ali debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não minteis ao vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. Até aqui, irmãos. Quase todo o capítulo eu li. Quando a gente vai fazer uma reflexão sobre a vida de Josué, então eu encontro no capítulo número 1, um Josué prostrado, triste, desamparado, desanimado, olhando para trás, sem saber para onde começar, para onde que ele vai, o que ele vai fazer da vida dele, já que o líder dele morreu. E talvez você esteja aqui nessa noite, nestas condições de Josué, lá no primeiro capítulo. Porque talvez você ainda não está conquistando aquilo que Deus tem para a tua vida. Lá no capítulo número 1 havia uma promessa sobre a vida dele, que Deus não ia desamparar, e que ele ia tomar posse de toda essa terra que ele conta nesse versículo, no 24. Porque aqui ele está convidando o povo para fazer uma aliança. Nós vamos ver no capítulo 24 um líder corajoso, um líder que teve bom ânimo. No 23 ele vai falar para o povo aquilo que ele ouviu de Deus no capítulo 1, esforça-te-vos. Ele fala para o povo. No capítulo 23 ele vai falar para o povo aquilo que ele ouviu de Deus no capítulo número 1. Muriel, mas eu não estou entendendo o capítulo número 1, número 24. O que você quer dizer? Não é o mesmo Josué. Não é o mesmo Josué. Você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Você não é a mesma pessoa de domingo. Você não é a mesma pessoa de ontem, se você entrou aqui num espírito de transformação. Porque nós precisamos ser moldados dia após dia. Por isso que nós vamos ver Josué convidando o povo a se posicionar. No capítulo 24, ele não precisou se posicionar lá no versículo número 1. Porque Deus chega e fala: filho, esquece, Moisés morreu, ele é morto, levanta. É agora. Eu vou até voltar aqui para não ficar nas minhas palavras. E Deus fala aqui para Josué: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa o Jordão. Ei, chega de chorar. Porque para que ele pudesse passar o povo pelo Jordão, ele tinha que levantar, ele tinha que se movimentar. E talvez hoje você está aqui nessas mesmas condições, olhando para trás, murmurando, porque você não é feliz, porque não tem nada dado certo na sua vida, porque Deus não te abençoa, porque agora você tem que se posicionar, porque agora surgiu uma situação e você não sabe o que fazer. Moisés havia morrido e Josué estava nessas condições. Só que Deus chega nele e fala: filho, Moisés já morreu. Essa história que você viveu no passado, eu não posso mudar. Deus podia ressuscitar Moisés? Podia, mas não fez. Deus não pode mudar o teu passado. Então Deus está chamando você para despertar essa noite e falar: peraí, é momento de levantar. Moisés já morreu, isso que você viveu já passou. A decepção que você teve já ficou lá atrás. A frustração, te roubaram, olha, roubaram, mas levanta. Me traíram, meu Deus, me traíram, a traição está lá atrás. Me abandonaram, está no passado. Agora Deus quer um posicionamento da gente. Deus quer ver a gente se levantar agora. Ele não falou para Josué: olha, eu entendo que você está tristinho, né? O seu líder morreu, passa a mão na sua cabecinha. Então, quando você estiver melhor, você se posiciona, tá bom? Irmãos, eu quero ser um pingo gelado hoje aqui na sua cabeça.
Não é amanhã para você posicionar. Não é no último dia do clamor que é para você se posicionar. Não é só quando as coisas derem errado para você que é para você se posicionar. O posicionamento é hoje, a decisão para conquistar é hoje. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para a igreja, quem quer conquistar coisas, todo mundo vai levantar a mão, inclusive eu. Agora, quem quer se posicionar nessa noite? Amém, irmão? Isso mesmo, levanta a mão. Amém. Porque para conquistar, a gente quer. A gente chega cedo, a gente se esforça. É conquista. Eu vou me esforçar. Eu trabalho dobrado, eu faço qualquer coisa. Mas hoje Deus requer um posicionamento nosso. Ele requer de nós uma decisão. E essa decisão, ela tem que ser consciente. É o que Josué estava fazendo com o povo, como Deus fez com ele. Deus trouxe consciência para ele. Ei, Josué, sai do emocional. É razão, filho, levanta. Ele está morto, ele não vai voltar. E eu preciso que você passe esse povo o Jordão. Sabe, você tem que entender que enquanto você não posiciona, você está atrasando as bênçãos na sua vida. Enquanto você está, não sei se é isso que eu quero, não sei se eu quero me posicionar, eu não sei se eu quero ser crente. Jesus era simples, irmãos. O evangelho é simples. Sabe para quem é simples? Para quem faz todo dia. É simples para quem vive Jesus todo dia. Jesus, ele era de hábitos simples. Ele era tão simples que Judas teve que beijar ele para que os soldados pudessem distinguir quem era ele na multidão, ou quem era ele entre os discípulos. Então Jesus era parecido com a gente. Jesus tinha hábitos simples. Por que complicar um evangelho que é simples? Sabe, irmãos, nessa noite nós precisamos despertar. Despertar, porque eu quero conquistar, eu quero vir aqui dar testemunho, e eu sei que você também quer, mas tem que acontecer algo aqui dentro, no nosso interior primeiro, porque as conquistas nada mais é um reflexo do meu relacionamento interno para com Deus, do meu relacionamento pessoal e diário. Não dá para relacionar com Deus só no dia do culto, só no dia do clamor, só no dia do voto, só no dia da vigília. A decisão de seguir Jesus, ela é hoje, amanhã e até quando eu fechar os meus olhos aqui na terra. Se eu tomei essa decisão, eu preciso entender que essa decisão, ela vai ser diária. Diária, irmãos. E aí a gente vai ver esse crescimento espiritual de Josué, no livro de Josué. Sair de um Josué prostrado, derrotado, perdido, sem saber o que ia ser da vida dele, com um julgamento, com o povo desconfiando dele. Será que Deus falava mesmo com você? O povo não acreditava nele, irmãos. Quanta gente não acredita em você? Mas quem você tem dado ouvidos? Quem tem sido a voz que ecoa na sua mente? A do Espírito Santo de Deus ou da multidão? E aí a gente vai ver esse crescimento de Josué ao longo desses capítulos. E quando eu chego lá no 24, aliás, no 23, ele vai falar para nós exatamente o que ele ouve de Deus. Ele ouve de Deus. No 23:6 ele fala assim, esforçai-vos, pois muito para guardardes e fazerdes tudo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Só que aí quando eu vou lá, no capítulo 1, Deus fala a mesma coisa para ele. No versículo 6, ele fala, esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que te jurei a teus pais. Tão somente te esforça-te, muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, quando você recebe o que sai deste altar e começa a aplicar na tua vida, você vai ter congruência para ensinar o teu filho a fazer a mesma coisa. Porque foi o que aconteceu com Josué. Ele recebe a instrução de Deus. E lá no capítulo 23, ele começa a instrução que ele recebeu. Porque é fácil para mim dar testemunho
das promessas se cumprindo. Mas é difícil a gente se posicionar enquanto a gente não está vendo as promessas se cumprir. Josué teve que se posicionar nesse capítulo número 1, para viver isso lá no capítulo 23, e falar para o povo: esforça-te. Sabe por que você vai esforçar? Porque eu também me esforcei. Você tenha bom ânimo, povo, porque eu também tive que ter bom ânimo para poder conquistar. Nada, simples e pura a palavra de Deus. Era isso que Josué estava falando com o povo. Eu também passei. Eu também fiquei desanimado. Eu também fiquei prostrado com a morte de Moisés. Mas eu tive, e Deus veio e fala comigo: esforça-te e tem bom ânimo. E não era pouco, era muito ânimo. Muito ânimo. Porque eu vou ser com você. E lá, depois de um tempo, depois de várias conquistas, de várias guerras, de vários lugares que ele foi tomando por herança, porque era herança, e herança é do herdeiro, ninguém vai tirar de você o que é teu. Ninguém vai tirar. A herança que foi destinada para nós, ninguém vai nos tirar. Mas nós precisamos caminhar para esse lugar. E aí Josué vem e fala para o povo: ei, esforça, eu também me esforcei. E eu também falo para vocês, eu tenho 18 anos de evangelho, se esforça. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada, mas é difícil. Mas é pessoal e diária. É pessoal e diária. As minhas lutas são minhas, não é a do meu marido, não são as mesmas. Apesar de nós vivermos no mesmo ambiente e termos os mesmos sonhos, projetos juntos, como família, como casal, como cada um, ele tem o dele, eu tenho o meu, mas tudo convertendo a nós lá no futuro. Você está exposto a situações. Por isso que a decisão dessa noite é o que vai fazer a diferença na tua vida. Muriel, que decisão que eu tenho que tomar nessa noite? Qual é a decisão? Ou você vai viver para Deus, ou você vai viver dividido. O que Josué estava cobrando do povo? Irmãos, o povo é rebelde. Um povo que viu todas aquelas bênçãos acontecerem, atravessa o Jordão, Jericó, Ai, todos aqueles povos foram extintos e eles tomam posse. Lá no capítulo 24, eles recebem parte dessa terra de Canaã. Deus, ele dá a direção para que Josué divida um pedaço da terra com cada tribo, cada um saiu com a sua porção. Só que antes de sair, é o capítulo que eu li aqui para vocês. Ele fala: olha, eu vou recordar para vocês de tudo o que aconteceu. Vocês realmente querem servir a Deus? Porque agora você tem a herança, você tem a conquista. Vocês querem realmente servir a Deus? Ou vocês ainda vão continuar servindo os deuses estranhos? Irmãos, a gente acha, por muito tempo eu achei isso, então eu vou ensinar, porque eu também achava isso. Eu achava que idolatria era só porque eu era católica e adorava os santinhos lá da igreja católica. Apesar que os santinhos da igreja católica nunca cobrou um culto. O santo nunca cobrou um culto. Nunca cobrou para fazer uma missa. Vocês sabiam disso, né? É uma crítica aqui agora. E eu achava que idolatria era aquilo. E aí até o dia que eu fiquei 1 ano sem treinar CrossFit. E aí Deus falou no meu coração: isso aqui também é idolatria. Tudo que você adora mais que Deus é idolatria. Tudo que tiver entre você e Deus é idolatria. Se você ama mais seu filho do que a Deus, você idolatra o seu filho. Josué estava chamando a atenção do povo: olha, nós temos a bênção, nós conquistamos a terra de Canaã. Você vai levar a sua porção, cada tribo levou, cada 12 levaram as suas partes. Mas ele falou: não permita, não volte a fazer aquilo que os seus pais fizeram. Irmãos, não volta às práticas antigas. Olha o tanto que Deus já tem te abençoado. E o tanto que Ele vai te abençoar, porque Ele é ano de conquista. Ele vai entregar coisas para vocês, mas não volta às velhas práticas.
Não volta às mesmas manias. Você dá um passo para frente, 2 para trás. Moisés estava convidando o povo a refletir. Peraí, olha o que Deus fez por nós. Eu não sei vocês. Josué ele fala exatamente isso. Eu não sei vocês, mas eu e minha casa vai servir a Deus. Irmãos, eu não sei você. Eu sei que eu e minha casa vai servir a Deus. Você tem que estar nesse espírito. Você tem que entrar aqui para um clamor e falar: Senhor, eu estou aqui, eu não estou buscando qualquer Deus. Eu não estou fazendo sacrifício de tolo. Porque você foi dito aqui, né, sobre o tempo. Tempo é vida, irmãos. Você não está perdendo tempo na vida em estar aqui essa noite. Você não está. Nossa, eu passei a semana inteira na igreja. Você não perdeu tempo. Pelo contrário, você construiu coisas na eternidade. Você construiu coisas na eternidade. Isso você pode ter certeza. Mas além da eternidade, tem uma vida para nós, materialmente falando. Mas Deus, ele não vai entregar para alguém algo grande. Ele não podia entregar uma conquista para aquele Josué do capítulo 1. Ele não podia. Por isso que foi progressivo. O primeiro era passar o Jordão. Deus só fala isso para ele: eu preciso que você passe o povo. Deus não falou assim: ó, eu vou te dar Jericó. Ele prometeu, ele falou: há uma promessa, você vai ganhar toda essa terra. Mas quando ele está lá prostrado, Deus só fala isso para ele: levanta-te agora e passe o povo esse Jordão. Porque Deus, ele trabalha assim, ele não é irresponsável, irmãos. Ele não vai dar uma bênção que você não vai conseguir manusear, que você não vai conseguir carregar. Ele não vai te dar uma Ferrari para você morrer aí. Ele não vai. Mas à medida que Deus for ver que você está crescendo em conhecimento e graça, Ele vai entregando coisas para você. Ele vai entregando as bênçãos que Ele tem para você, porque os planos dEle são de paz. Os planos dEle são de paz. Um outro ponto importante que me chama a atenção no versículo 24 é o compromisso verdadeiro, não apenas de palavras. Por isso que ele fala: essas pedras aqui testemunharão o que vocês estão fazendo. Nós estamos em muitos aqui hoje? Não. Mas os que estão aqui sabem que você está aqui no clamor. As pessoas veem você aqui na igreja. As pessoas veem o seu comportamento. As pessoas observam, mas Deus também está vendo você aqui no clamor. Só que Ele não quer uma igreja de domingo só. Ele não quer só uma igreja de voto. Ele não quer só uma igreja de vigília. Ele quer uma igreja de segunda-feira. No seu trabalho, na sua casa, com seus familiares, com o endemoniado lá que é o vizinho. É isso. E essa igreja? Então o compromisso para que Deus entregue, como Ele entregou para Josué, as conquistas que Ele entregou na mão de Josué, foi exatamente porque Josué, ele não se desviou. Ele se manteve. Ele foi ganhando musculatura espiritual com Deus. Ele errou. Teve vezes que ele consultou a Deus, teve vezes que ele não consultou. Nós aprendemos aqui que Acã esconde todos os despojos lá da guerra de Ai. Da guerra de Jericó. Pega a capa lá do rei, acha bonita, cheia de pedraria, leva para ele, esconde. Sabe, Deus, ele não muda os princípios, ele muda a maneira, mas ele nunca vai mudar os princípios. E a gente vê isso lá quando Moisés bate na rocha. Uma hora era para bater, outra hora era para falar. E às vezes a gente acha que toda vez é só do mesmo jeito. Deus é multiforme, ele vai agir de várias maneiras. Às vezes na mesma situação. Na mesma situação. Só que não basta só fazer essa declaração de fé. Estar aqui, você está fazendo uma declaração de fé. Mas o que você está vivendo lá fora? O que você vive no seu dia a dia? Declara a sua fé nas suas ações? Porque nós vamos ver um Josué
declarando a quem ele serve, com as atitudes, com a maneira de falar com o povo, com a maneira que ele direcionava o povo. Então nós precisamos ter esse cuidado de não viver apenas promessas superficiais. Lembra-se das promessas que Deus fez para você. Se foi Deus que fez, Ele vai cumprir. Mas Ele não pode, na verdade, Deus quer te abençoar hoje, irmãos. Mas Ele não faz, sabe por quê? Porque você não está pronto. Eu não estou pronta. O que Ele tem para nos entregar é muito grande, é grandioso. Nós vamos ver aqui no capítulo 24 de Josué, que ele, aqui na próxima, eu li até o 28. O 29 já vai falar da morte dele. Ou seja, ele está no final de uma vida com Deus. É uma vida com Deus, porque quando ele era jovem, ele passou do lado de Moisés, com Deus, vendo tudo que Moisés estava ali passando com o povo, aprendendo. Então a gente vai ver que ele foi uma pessoa que ele teve uma vida com Deus. Ele não chegou, curtiu a vida dele, depois aos 70 anos aceitou Jesus. Não. Ele gastou a vida dele com Deus. Ele gastou a vida dele com o povo. Ele gastou a vida dele para conquistar coisas para com Deus. E às vezes a gente acha ruim de vir no culto. Está demorando demais hoje, ó. Demorou muito. Passou o ponto. Preciso ainda chegar em casa. Irmãos, Deus sabe o que você pensa. Eu não sei, mas Deus sabe. Então chega aqui nessa noite com cuidado de não só viver uma emoção. Ontem foi lindo o culto. Mas aquela emoção que você sente quando o Espírito Santo fala no seu íntimo, se você só ficar nessa emocional, você não aguenta as lutas lá fora. Você não vai aguentar. Porque aí você sempre vai ter a necessidade de alguém vir e entregar algo dos céus para você. E eu quero que você entenda que isso é muito bom para aumentar a nossa fé. Mas você tem acesso a isso aqui lá na sua casa. Você lembra que eu falei acho que foi ontem que eu falei que quando Deus vai falar, é a hora da palavra. Porque até antes de ministrar a palavra, é nós falando com Deus. Seja através dos louvores, seja através do nosso clamor. Agora é a hora que Deus fala com o povo. Então Ele está falando assim, olha, seja constante como Josué foi. O que Ele está falando para nós hoje aqui é seja constante. Tenha uma vida constante em Deus. Não só no clamor. Não só quando convém, só quando você quer uma resposta de Deus, mas não uma fé emotiva. Eu fui treinada numa igreja que não existia fé emotiva. Não existia. Não tinha nem louvor, era só um homem tocando um teclado. Que era para não se emocionar com os louvores. Porque a gente precisa aprender da palavra do Senhor. Porque no teu dia mal é a palavra que vai te sustentar. O louvor é lindo, é maravilhoso. O profeta vir falar comigo, entregar algo de Deus para mim é lindo, é maravilhoso. Mas eu preciso ter comunhão com Deus. Eu não posso depender do louvor, eu não posso depender de um profeta. Eu preciso depender totalmente do Espírito Santo de Deus, que vai comigo aonde eu for, vai comigo no meu dia mal, vai comigo na doença, vai comigo na tristeza, vai comigo quando eu estou desanimado, vai comigo quando eu estou endividada, vai comigo quando eu não tenho dinheiro. Ele vai comigo em todos os lugares. É sobre isso, irmãos. É sobre viver uma fé que vai transformar a tua vida de verdade. Porque, irmãos, nessa caminhada tem muita gente que vai ficar no superficial e tá tudo bem. Se é uma escolha tua ficar no superficial, tá tudo bem. Mas para viver coisas grandes como esses homens e mulheres da Bíblia, eles precisaram descer nas profundezas do relacionamento com Deus. É descer nas profundezas, porque para viver algo grande você tem que descer. Para viver algo grande você tem que renunciar, você tem que... É difícil, irmãos. Eu falo por mim. Quanta coisa eu tenho que deixar para coisas que eu gosto. Não estou nem falando de pecado, coisas que eu gosto.
Coisas que eu gostaria de fazer como ser humano, eu não posso. Eu não posso, porque senão o irmão se escandaliza. E a Bíblia fala que eu não posso, porque eu tenho que ter paciência com aqueles que são novos na fé. Então a gente precisa entender que Deus, você quer viver algo grande com Deus? Se você quer viver algo grande com Deus, você também tem que estar preparado, porque grande vai ser a entrega que você vai ter que fazer. Grande vai ser a entrega que você vai ter que fazer. Porque todo mundo quer o resultado, todo mundo quer o testemunho, todo mundo quer ser usado, todo mundo quer, quer ser uma bênção, todos nós, e está tudo bem. Só que e o bastidor? E quando a porta fecha? E quando a live encerra? E quando as portas da igreja abaixam? Quem é você diante de Deus? Quando você não toca mais o violão? Quando você não louva mais no altar? Quando eu não prego? Quem sou eu? É isso que faz a diferença. Porque aqui o ambiente está preparado para você conquistar, irmãos. Aqui nem se você não quiser dar glória, você dá glória, porque o outro está dando glória lá no fundo, você até se constrange. O irmãozinho aqui do lado está se acabando de dar glória. Você fala, nossa, eu vou dar uma glória para não ficar meio chato, né? Aqui o ambiente está preparado, está propício. Mas existe um altar lá na sua casa que você tem que levantar. Você levantou um altar lá na tua casa para Deus? Lá ninguém está te vendo. Lá ninguém está vendo se você fala em língua, se você clama, se você chora na presença do Senhor. Lá ninguém está te vendo, mas quem precisa te ver, está te vendo, que é Deus. E aí Ele vem e te exalta em público. Esse Deus é lindo. Esse Deus é lindo, porque o que vai medir as conquistas é o relacionamento que você tem com Ele, pessoal, diário e secreto. Não dá para contar a história, irmãos. E tem gente que vai passar a vida inteira na igreja sem nenhuma conquista, sem nenhum testemunho. Aliás, batendo testemunho para os outros. E não me leve a mal falando isso. Eu acho que a gente tem uma igreja madura aqui para entender que o que eu quero te dizer, por isso que eu falei que eu quero ser esse pingo gelado no seu banho quente. Eu quero ser esse pingo gelado no seu banho quente, para trazer você para a realidade de viver uma fé racional. Uma fé que exige de você um posicionamento, sim. Exige deixar de fazer coisas, sim. Exige se arrepender de comportamentos ruins, sim. Exige deixar o desejo do seu coração, sim. Vou conseguir todos os dias? Óbvio que não. Eu sou humano, você também. Mas hoje eu consegui, amém. Amanhã eu caí. Senhor, me capacita mais. Me ajuda. Eu não consigo sem tua presença. Então, derrama da tua graça, porque se a graça do Senhor não estiver sobre nós, nós não vamos conseguir. E o último ponto que eu quero deixar nessa noite é a responsabilidade e o testemunho da escolha. No versículo 22 e 24 aqui que eu li para vocês, ele fala assim, ó: E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos. Porque quando você levanta a mão para aceitar Jesus, quando você é batizado, quando você começa a se posicionar, você está dando um testemunho de vida para as pessoas que estão à sua volta. É legal no dia do batismo, né? Quando a gente vai, a família da gente não vai, mesmo que eles não são crentes. Eles vão, eles ficam felizes com aquele momento, não é assim? No meu não foi ninguém, mas Jesus estava lá, isso que importa. Minha família não era convertida, eu comecei a buscar primeiro, irmãos. Alguém tem que ir. Talvez você é o primeiro da sua casa. Mas que bom que você está aqui buscando pela sua casa. Porque Josué falou que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você consegue falar isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Nós temos que profetizar sobre a nossa casa, sim. Nós temos que profetizar sobre a nossa casa, sobre a nossa geração. Profetize sobre a sua casa. E aí aquele momento de batismo é legal, por quê? Porque todo mundo está sendo testemunha da escolha que você fez. Ninguém pôs uma arma na sua cabeça. O Espírito Santo te convenceu do pecado, te trouxe aqui na frente e você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí você ganha testemunhas observando o seu comportamento. Por isso que eu falo, depois do batismo começa uma prova de fogo. E é fogo mesmo, né, irmão? Faz pouco tempo, né? Provavelmente está vivendo um fogo.
Porque depois do meu batismo foi terrível. Foi terrível. Eu acho que todos nós aqui tivemos alguma experiência depois do nosso batismo. Porque o nosso batismo é o princípio de uma vida com Deus. É o primeiro posicionamento que a gente toma. E aí a gente vai ver ali no versículo 22 a 24, onde ele fala, olha, você sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para servir. E disseram, somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos, que não há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo Josué, serviremos o Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Agora, quando a gente faz isso, quando a gente escolhe seguir Jesus, há uma responsabilidade, irmãos. Porque você é o embaixador dele. Você é um ministro. Porque aquelas pessoas que foram no seu batismo, elas viram que você tomou esse posicionamento na sua vida. E quando elas verem você fora desse posicionamento, elas serão as primeiras a te apontar que você está fora da direção. Elas não fazem, elas não vivem, mas elas sabem quando você se desvia. Elas sabem, elas estão prontas a nos acusar de um mau testemunho de Jesus. Então a vida do crente é difícil, por quê? Porque nós temos que viver uma vida entendendo que nós não somos mais donos da nossa vida. E nós não somos mais donos das nossas atitudes, porque as nossas atitudes precisam estar impressas Jesus. Nós precisamos ser um xerox. As nossas atitudes precisam ser um xerox das atitudes que Jesus teria. Por isso que eu falo sempre, tá difícil? Pergunta o que Jesus faria, porque a resposta vai vir na hora. A mente de Cristo habita em você. A mente de Cristo. Paulo fala sobre a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo em acesso com a nossa mente, em fusão com a nossa mente. Porque a nossa mente não quer fazer nada que Cristo faz. Nada que Cristo fez, nada que Cristo faria. É a mente do ser humano. A nossa carne é pecadora. Só que ele fala o quê? Que nós vamos militar. A todo momento eu e você vamos ter que lutar contra a nossa carne, contra a nossa vontade, a favor do Espírito. Porque pela minha carne eu não estaria aqui. Eu estaria na minha casa descansando, assistindo Netflix, gostoso. E a gente não pode falar que isso é ruim, é gostoso. Porque tem um monte de gente fazendo isso nesse momento. Mas nós escolhemos a melhor parte. Nós escolhemos gastar a nossa vida com Jesus. Nós não estamos olhando para o agora, mas nós estamos olhando para a eternidade. E eu não posso te obrigar a olhar para a eternidade. Você é livre, Deus te deixou livre. Por isso que eu falei que essa noite é uma noite de decisão. Porque ter fé para conquistar, eu sei que você tem, mas você tem fé para decidir seguir Jesus hoje? De verdade? De verdade verdadeira, né? Quando era criança falava isso, de verdade verdadeira. E essa verdade verdadeira é o quê? É todo dia. É ser igreja de segunda a domingo, onde quer que você esteja. É ser igreja. Irmãos, o nosso papel não é criticar, não é apontar. O nosso papel é só mostrar a direção. O seu papel lá no seu trabalho é só mostrar a direção. Você não vai mudar a cabeça de ninguém. Porque Jesus faria isso. Se Jesus não fez, quem é eu? Quem é você para mudar alguém? Agora você pode mudar você essa noite. Você pode fazer uma reflexão dentro de você e trazer essa autorresponsabilidade do Evangelho sobre sua vida. Eu quero trazer nessa noite uma consciência de fé. De quem você está seguindo. Não é a Muriel, não é a Secab, não é a Pastor Orlando, não é a Pastora Samara. Não. Porque nós vamos, em algum momento, te decepcionar como ser humano. Nós somos humanos. Mas eu não estou aqui motivada pelas pessoas. Eu estou motivada pelo aquilo que Jesus fez quando Ele me alcançou. Pela experiência que eu tive com Ele há 18 anos atrás. É sobre isso. Senão você não fica em igreja nenhuma. Você não vai ficar em igreja nenhuma. Porque a noiva está atrasada. A noiva de Jesus está atrasada. A igreja de Jesus é a noiva. E a noiva se atrasa. Nós não estamos prontos para o noivo. Nós não estamos prontos para o noivo. Mas eu quero ficar pronta. Você quer ficar pronta para o noivo essa noite? A primeira coisa é essa, é você ser autorresponsável.
É entender que Jesus, ele não vai fazer tudo, ele vai fazer a parte dele. Qual é a tua nessa noite? A sua vida, as suas atitudes precisam confirmar essa escolha, sabe? As pessoas precisam ver que você é verdadeiramente de Jesus. E não é ser perfeito, porque Deus não cobra a perfeição de você, ele cobrou. Não vejo Deus falando aqui, olha, você tem que ser perfeito e santo. Não. Mas ele quer o quê? Que nós nos santifiquemos dia após dia. E o que é santo? É separado. Então todo dia eu tenho que me separar para com Deus. Eu tenho que me separar para com Deus. E isso não é me isolar. Eu vejo gente entrando na igreja, se convertendo tudo e esquecendo do mundo lá fora. Jesus estaria lá fora. Você acha que ele estaria aqui dentro da igreja? Jesus estaria lá. E eu e você que está lá hoje no mundo, nós estamos no mundo, mas nós precisamos refletir a imagem de Jesus nesse mesmo mundo, que é profano, que é pecador, que é falho, que é trapaceiro, que é egoísta, que é egocêntrico. É nesse mundo que nós precisamos refletir essa imagem diferenciada, porque lá fora o mundo está distorcido pelo diabo. Mas eu e você tem que ser a imagem transformada de Jesus nesse mundo distorcido. Nós temos essa responsabilidade quando aceitamos ser representantes de Jesus numa sociedade corrupta, numa sociedade pecadora, numa sociedade onde o amor se esfriou, o amor de muitos, ou seja, tem poucos que ainda amam. Eu quero estar dentre os poucos que ainda amam. Que lugar você quer estar nesse evangelho que está disponível? Você sabia que o nome Jesus é o nome mais buscado no Google? As pessoas estão sedentas de ver essas testemunhas, ou seja, os santos, os separados, não se manifestaram para o mundo. E se os santos não se manifestarem para o mundo, irmãos, quando os santos se manifestarem para o mundo, vai acontecer o final dele, pode ter certeza disso. Quando os santos se manifestarem para o mundo, você pode esperar que o fim do mundo está próximo. Então que nessa noite você seja igreja responsável. Você tomou uma decisão de escolher Jesus. Se você tomou uma decisão do serviço, porque o serviço, ele só é, o serviço não compra o amor de Deus. Eu sempre vou falar isso. Eu faço serviço porque eu sei o que ele fez por mim primeiro. O serviço não paga o que ele fez por mim. Mas eu amo tanto aquilo que Jesus fez por mim. Eu amo tanto ele ter me escolhido e ele ter me dado uma oportunidade de vida que eu quero servir. Mas o serviço não compra o amor de Deus. Agora, se você se posicionou para o serviço, Josué estava posicionado para o serviço. E não era qualquer serviço, era a guerra. Era lutar, gastar sua vida e correr risco de morrer. Deus não está dando uma espada aqui falando assim para você, ó, vai lá, luta e é a morte. Ou é você ou o outro. Mas no mundo espiritual acontece todo dia essa batalha. E nós estamos distraídos como igreja. Então, antes de Jericó cair, antes da terra ser conquistada, antes das promessas se cumprirem, houve uma decisão. Houve uma decisão. E é essa decisão que eu quero chamar a tua atenção. É hoje Deus te perguntando. Hoje Deus te pergunta, quem governa a sua vida? Coloca 1 Timóteo 5:8, Dan, para mim, por favor. Já estou finalizando, irmãos. Eu vou passar a ler aqui, que já deixei até marcadinho. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Quem está governando a sua vida, irmãos? Se nós não cuidarmos de nós, governarmos a nossa casa, Deus não pode contar conosco. Porque não adianta eu doente querer salvar alguém. Eu doente querer fazer uma oração de cura sobre a vida de alguém. Só pode curar alguém, ser instrumento de cura na vida de alguém quem foi curado.
E a gente vê um monte de gente doente querendo curar pessoas, está errado. 1 Timóteo está falando, mas se alguém não tem o cuidado se você não está cuidando dos seus. Por isso que Josué falou, eu não sei vocês, eu sei que eu e a minha família serviremos ao Senhor. E eu não sei vocês, eu não posso garantir ninguém aqui. Eu sei que eu lá em casa, eu e meu marido, nós lutamos para que nossa família servemos. Eles passam a servir ao Senhor. Diariamente, irmãos. É diário. Nossa, é diário. É diário. Hoje está eu, o Dan e o Tiago em casa servindo ao Senhor. O Gabriel se afastou. Eu nunca falei disso para a igreja, mas eu vou falar hoje. O Espírito Santo está me incomodando para falar. O Gabriel se afastou dos caminhos do Senhor. Mas ainda eu olho ele como um homem de Deus. Eu ainda vejo ele, eu ainda profetizo sobre a vida dele. Ele é um homem de Deus. Eu nunca vi meu filho afastado dos caminhos do Senhor. Eu não vejo ele assim. Ainda que os meus olhos naturais contemplem ele fora da igreja, eu sei que Deus está forjando ele. Eu sei o que Deus está trabalhando nele, porque eu sei a promessa que eu tenho sobre a vida dele. E é sobre essa promessa que eu vivo diariamente, irmãos. E não é fácil. Porque não é só desviar. Ele simplesmente não acredita mais em Deus. Todos os dias ele confronta a minha fé. Todos os dias. Todo dia ele confronta a minha fé. E eu falei muito francamente a última vez com ele sobre esse assunto. Eu falei, filho, o que você me falar da ciência, o que você me falar dos livros que você leu, de tudo que você está estudando, não vai mudar. Quando Jesus se apresentou para mim, no dia que eu estava naquele hospital e tinha tentado contra a minha vida, eu tive um encontro com Deus, eu tive um encontro com Jesus, isso não vai mudar. Se a ciência falar que Jesus nunca existiu, se a ciência não responder todas as perguntas, todas as dúvidas que eu tenho, eu não me importo, porque o que importa é o Jesus que eu conheci há 18 anos atrás naquele hospital, quando eu tentei contra a minha vida. Não vai mudar. Não vai mudar, irmãos. Não vai mudar. Ainda que eu nunca suba num altar mais para pregar, ainda que eu passe uma vida sentadinha no banco, aquele dia foi o dia fatídico. E as minhas orações para Deus, Senhor, não permita que o meu pé vacile. Não quero retroceder. Não deixe eu me esquecer da onde o Senhor me tirou. Porque isso é ser autorresponsável. Você se esqueceu da onde Jesus te tirou? Porque se você esqueceu, Ele vai te abater para você começar de novo. E dói começar de novo. Eu nunca me afastei das presenças do Senhor. Eu nunca me afastei. Nunca. Eu tenho medo. Porque o que eu vivia sem Jesus era muito ruim. Muito ruim. E a Bíblia fala o quê? Que uma casa vazia, depois que ela é liberta, ela é limpa, ela é cuidada, ela é sarada, se ela fica vazia, é pior, é 7 vezes, a legião vem. Eu não quero. Já era muito ruim, já era péssimo a vida que eu tinha. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. E eu quero fazer essa pergunta para você: quem está governando a sua vida? Josué lhe declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas agora não é sobre Josué, é sobre você, é sobre sua casa, é sobre sua família. Josué já fez o que ele tinha que fazer. Ele cumpriu a carreira, ele chegou no alvo. Agora não é mais sobre Josué, eu e minha casa. Agora é o Edson, sua casa. É o Orlando, é o Fernando, é o Daniel, é a Maria, é a Dai, é o Anderson, é a Jaqueline. É nós e a nossa casa. Agora é nós, chegou a nossa vez, irmãos, é a nossa vez. Nós estamos na bola da vez, Josué venceu. Agora é eu e você. É eu e você. É sobre você, é sobre a decisão que você vai ter que se posicionar. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Quero orar por você para que
você se desperte nessa noite e fala: Jesus, até aqui eu não tinha entendido como eu devia levar minha vida. Mas agora eu entendi que eu preciso realmente assumir uma posição verdadeiramente. Irmãos, não dá mais para brincar de ser crente. O diabo, ele não brinca com a tua vida. Se ele te pegar, ele te devora. O diabo, ele não brinca de ser diabo, irmãos. Ele não brinca. Ele está esperando só um vacilinho seu, só um vacilo. É só um vacilo. Então é noite de se posicionar para conquistar, irmãos. Olha que Deus é bom, que Pai é bom. Que Pai bom é esse, que Ele ainda quer nos recompensar do bom comportamento. Ele quer te recompensar das vezes que você se renunciou em favor do Evangelho, em favor de Cristo. Das vezes que você quis dar uma resposta atravessada e você não deu em favor de Jesus. Das vezes que você quis meter a mão na cara de alguém e não fez porque Jesus está naquela pessoa também. Das vezes que você teve que dobrar o joelho e orar por quem que te odiava, que te praguejava. Ei, Jesus põe na conta e nos recompensa com as conquistas materiais ainda. Porque as espirituais você está garantido. As espirituais está garantida. Você pode ter certeza disso. Senhor Deus e Pai, eu quero render nessa noite graças a Ti, Senhor. Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor. Obrigada, Jesus, pela Tua vida sobre as nossas vidas. Pai, obrigada pela Tua carne moída naquela cruz, pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, pelas nossas preocupações, pelos nossos delitos, Pai. Pai, que nessa noite o Senhor possa transformar os nossos corações em corações de carne, em corações que realmente venham habitar a Tua presença, Senhor. Pai, assim como o Senhor falou para Josué, aquele Josué principiante, aquele Josué que estava cansado, abatido, aquele Josué que estava desanimado, sem referência, sem saber para onde ir, e o Senhor lança uma palavra sobre a vida dele, e eu sei que nessa noite o Senhor está lançando promessas sobre a vida dos teus filhos, mas Pai, que nós seguimos aquele conselho de não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, Pai. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Segue à frente, segue para o alvo, cumpra a carreira que Jesus está te propondo nesta noite. De verdade, irmãos, cumpra essa carreira. Jesus confiou em você quando você levantou a mão. Jesus confiou que era verdade quando você falou: não, você é meu Senhor, é o meu Salvador, então a Ti eu me rendo. Ele acreditou nas tuas palavras, Ele acreditou no voto que você fez diante de testemunhas. Você reconheceu Ele como o seu Senhor e seu Salvador, e agora, talvez pelas dores, pelas preocupações da vida, você tem feito do teu jeito. Você tem feito a tua maneira e você tem esquecido de consultar o teu Senhor. Jesus nos perdoa pelas vezes que tomamos decisões, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Pai, nos perdoa às vezes que consultamos tantas pessoas, menos a Ti, Senhor. Nos perdoa às vezes que nós perguntamos se o Senhor já se esqueceu de nós. Nos perdoa os questionamentos, Pai. Ou até quando nós viveremos isso ou aquilo. Que nessa noite o Senhor possa visitar os corações aqui, Senhor. Pai, eu não sei o que os Teus filhos precisam, mas eu sei que o Senhor está aqui disposto a mudar vidas nessa noite. Espírito Santo de Deus, estenda as Tuas mãos poderosas sobre este lugar, sobre esta vida material, sobre esses meses que nós vamos ter que viver aqui, Pai. Pai, há uma carência na vida dos Teus filhos, há uma necessidade, mas que venha a ser suprida pela Tua presença em primeiro lugar, Pai. E Pai, que esses corações estejam dispostos, porque se o Senhor fizer, o Senhor vai continuar sendo Deus das nossas vidas, mas se o Senhor não fizer, que o Senhor também continue sendo o Deus da nossa vida, Pai. Pai, que nada venha nos atrapalhar a ter uma vida de responsabilidade em levar a Tua imagem, a Tua semelhança, onde nós colocarmos os nossos pés.
sem demagogia, Senhor, sem religiosidade, mas levando a Tua imagem, Pai, que nós possamos ser reflexos da Tua imagem onde quer que a gente vá, Senhor. E que nessa noite, Pai, nós venhamos levar essa declaração de Josué que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o Senhor vai preparar todas as coisas para que isso aconteça na vida dos Teus filhos, Pai. Pai, nós estamos aqui primeiramente para nos governar. Que o Teu Espírito Santo venha governar as nossas emoções, a nossa mente turbulenta, os nossos maus pensamentos, as vontades que nos faz cair muitas vezes, Senhor. Mas que nessa noite nós tomamos a decisão certa de Te servir, Pai. De verdade, de profundidade mesmo, Senhor. Não queremos ficar no raso, mas queremos ficar no profundo, no secreto. Que nessa noite o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba o nosso clamor, que o Senhor receba a nossa oração, Pai. Mas mais que tudo, que o Senhor receba o nosso coração e mude, transforme, limpe, lava, sara, cura, liberta esses corações nessa noite. Essa minha oração, eu Te agradeço por essa rica oportunidade. E que amanhã, Senhor, o Senhor possa nos permitir estar aqui, mais uma vez, buscando pela Tua presença. Assim eu oro e Te agradeço, no nome do Senhor Jesus, as palmas é para Ele. Amém? Amém, amados? Pode se sentar um pouquinho. Nós vamos encerrar o nosso culto agora, né? E eu estava ali falando com Deus e Deus me trazendo assim à memória todas as mensagens, né, que foram ministradas durante esses dias, né? Desde domingo, né? E às vezes a gente pega um tempo desse que nós tiramos 6 dias, né, de clamor, e a nossa expectativa com esse ano de conquista, com certeza é buscar conquistas mesmo, né? A gente vem com essa expectativa e como eu já disse, talvez não uma expectativa material, mas talvez é uma expectativa espiritual, né? Ou talvez, muitas vezes, é até algo fisiológico, né? Às vezes a pessoa está com algum problema, ou alguém da família com problema de saúde. E eu vejo que Deus, Ele tem nos entregue ferramentas para essa conquista. Deus tem entregue ferramentas durante esses dias que nós precisamos aplicar nas nossas vidas para que, de fato, nós venhamos a conquistar. Deus, Ele começou no domingo falando para nós sobre obediência. Foi o primeiro dia, nós falamos o quê? Sobre obediência. Na segunda-feira, acho que a missionária Samara ministrou sobre o Deus que luta as nossas guerras, nossas lutas, né? Porque muitas vezes nós queremos nós mesmos lutar as nossas guerras. E Deus falando que muitas vezes não é necessário você lutar a sua guerra. Nós temos um Deus que peleja por nós. É que talvez o que nos falta às vezes é o que? É a confiança para permitir que Ele de fato lute as nossas guerras. Hoje a pastora Muriel, ela trouxe aqui a questão dessa autoridade que ela tem sido tomada da igreja. Ela tem sido roubada da igreja. Nos falta isso. Nos falta nos colocarmos numa posição de entendermos que a promessa que nos é feita, que foi feita para Josué, a promessa de conquista, Josué valorizou ali no capítulo 1 aquela promessa. Deus falou para ele: eu vou te entregar até o rio Eufrates. Deus traçou um mapa para Josué, aonde seria entregue aquela promessa dele, e ele conquistou.
foi conquistado. Mas por quê? Porque ele se deixou, né, ser conduzido o quê? Por Deus. Então Deus tem entregue para nós aqui ferramentas para esse segundo semestre de conquista. Então a gente não pode permitir que o inimigo roube essa nossa autoridade. Quando Josué chega e fala assim, eu e a minha casa serviremos a Deus, Edson, ele não perguntou para a mulher dele, e nem para o filho, e nem para o vizinho. Ele falou assim, eu e a minha casa vamos servir. Quanto a vocês, eu não sei. E às vezes nós ficamos olhando para o outro o que ele vai fazer. Não, você não tem que olhar para o outro o que ele vai fazer. Você tem que olhar para Deus e fazer. Deus sempre, eu vejo assim, eu creio nessa teologia do livre-arbítrio. Eu creio nisso. Porque lá no Gênesis já começou isso. Deus falou assim, ó, vocês têm todo o jardim. Tudo aqui é de vocês. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa vocês não comam. Essa aí vocês não comam. Ele não deu o livre-arbítrio ali? Ele deu o livre-arbítrio. O mesmo Deus, ele deu o livre-arbítrio para Davi. Davi teve a oportunidade de assassinar Saul. Saul estava lá fazendo o número 2, não era isso, mano? Estava lá fazendo o número 2. E Davi chegou. Davi poderia ter arrancado o pescoço dele fora. Mas Davi não fez. Davi o que? Obedeceu a voz de Deus. Por mais que o Espírito não habitava mais em Saul, mas quem tinha ungido Saul foi Deus. Então Davi falou, eu não vou tocar no ungido. Isso não é responsabilidade minha, é responsabilidade de Deus. Então aquilo que é da responsabilidade de Deus é de Deus, mas tem coisas que são responsabilidade nossa. E você tomar uma atitude de fé e falar assim, ó, eu e a minha casa vamos servir. Quanto a vocês, eu não sei. Então nós precisamos ter o quê? Trazer essa autoridade para nós novamente. Você precisa trazer essa autoridade sobre a sua família. Você que é mulher, talvez o esposo não está na igreja. Você que é homem e está na igreja. Você é autoridade sobre a sua casa. Então você não pode permitir que o inimigo roube isso. Porque o inimigo vai tentar fazer isso. E muitas vezes, através, igual a pastora mulher deu aqui o testemunho dela, né? Sobre o Gabriel. Mas não é porque o Gabriel está sendo tomado que ela vai falar assim, não, vamos, né? Não. Ela continua falando, eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Existe uma promessa, eu e a minha casa. Então que nós não venhamos a deixar de entender que Deus está nos entregando durante esses dias ferramentas. E que o nosso livre-arbítrio vai decidir se nós queremos pegar essas ferramentas e colocar em prática, para que de fato nós venhamos a conquistar, ou se nós vamos deixar o inimigo tomar conta da nossa vida. Amém? A gente precisa ficar atento, meus irmãos, o que Deus está falando com a gente. Nós precisamos ficar atentos. E Deus está falando. E vamos colocar em prática. Você vai ver que se você colocar em prática, Deus é poderoso para fazer. É obediência. Obedece. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Seja obediente, só isso. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por mais esse culto. Queria parabenizar os irmãos que estão desde o primeiro dia aqui. Eu estou vendo, como a pastora disse, estão os mesmos rostinhos aqui. E eu louvo a Deus por isso. Porque nós temos aqui, eu falo que a nossa igreja, de verdade, eu me orgulho de fazer parte desse ambiente. Porque é uma igreja bíblica,
né? E eu vejo que nós pregamos a palavra de Deus. Aqui não é oba-oba, não é movimento, não, a gente prega a palavra de Deus. E como a pastora disse, a palavra, ela vai fazer a diferença. Jesus venceu o diabo na palavra, porque está escrito. E se está escrito, tem autoridade. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que vivemos aqui essa noite. O Senhor falou conosco, Pai, através dos louvores e falou também através da palavra, Pai. Nós saímos daqui essa noite, Pai, entendendo que o Senhor tem nos entregue ferramentas, Pai, para a conquista. E essas ferramentas, Pai, cabe a nós colocarmos ou não em prática. E eu creio, Pai, que este povo que está aqui, Pai, que está sedento pela Tua palavra, tem entendido isso, Pai. E eu creio que em cada atitude, Pai, que eles tomarem, eles vão ter essa consciência de fé, que é necessário, Pai, antes da conquista, nós buscarmos, Pai, entender que precisamos ser obedientes, Pai, que precisamos entender que não é na força do nosso braço, que quem vai lutar as nossas guerras vai ser o Senhor, que vai caber a nós, Pai, através do nosso livre-arbítrio, tomar a decisão se iremos ou não te servir. Essa é a minha oração nesta noite, Pai, que o teu povo saia daqui com esta consciência, que o Senhor os leve para casa em paz, em segurança, em tranquilidade, Pai, que o Senhor dê uma quinta-feira abençoada para os teus filhos e que nós possamos, Pai, ainda, Pai, neste ano, ouvir testemunhos, Pai, daqueles que colocaram isso em prática e puderam viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a vida deles, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Levante suas mãos, que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, esteja sobre a tua vida e sobre a vida de toda a tua parentela. A igreja diz: Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.